Sejam simples, bem direto. O que é estar atrasado? Acumulação, não ter visto conteúdo, não estar acompanhando o assunto. Ok, ok. Pronto, gente. O que eu quero é desmistificar a cabeça de vocês. Porque, às vezes, a gente entra numa onda que atraso é simplesmente só porque você não viu o conteúdo. A gente quer se fixar muito, muito, muito nesse conteúdo, nesse cronograma, né? Eu sei que o cronograma é perfeito, é lindo, é fantástico, estipulado assim, semana por semana. Isso faz a gente ficar com aquela noia. Que, tipo, semana uma eu devo estudar carboidratos e lipídios. Eu tenho que ter estudado carboidratos e lipídios. Semana 10 está mandando eu estudar funções orgânicas. E eu tenho que estar lá. Essa semana o pessoal já está em botânica e em genética. Então eu tenho que já estar nesse nível. Se eu não tiver uma semana atrasada, é o fim do mundo. Como, por exemplo, o Clebson botou aí, ó. Não está com o cronograma em dia. Então, o primeiro passo é que a gente tem que desmistificar. Por mais que a gente tenha esse material aqui, que é o nosso cronograma anual, a gente queira usar ele como se fosse a referência e o passo a passo da aprovação, a gente tem que colocar em mente que isso aqui é um suporte, é uma ferramenta para vocês terem uma noção prévia do que vocês vão ter que estudar ao longo do ano. Mas não pode tratar isso, o cronograma, como o centro do mundo, o centro dos universos. Estar atrasado não é apenas essa perspectiva de não estar em dia com o conteúdo, com o cronograma, mas sim é a falta de ação. É quando a gente está focado apenas em ver o conteúdo num dia e não aprender. Então a gente tem que colocar isso na nossa cabeça. Só porque está lá, hoje você vai estudar o conteúdo de difusão simples e osmose. Isso não significa que você está aprendendo só porque tu botou uma aula e fez algumas anotações no caderno. Tem gente que quer colocar isso como se fosse parte meta. E quando vocês estão fazendo isso, o estudo ele vai passar a ficar muito mais passivo do que ele realmente é. Então, já comecem a desmistificar isso. Isso aqui é história de cursinho tradicional. Digam não ao cursinho tradicional. Esse negócio de aula vista, aula estudada. Vocês vão ter que fazer isso. Porque como é que funciona? Realidade. Os cursinhos, eles tendem a criar um cronograma bem certinho para vocês seguirem, com material, com módulo, para quando os pais ou os responsáveis que estiverem pagando chegar lá e perguntar: nossa, como é que está a situação aqui? Vai dizer: não, foi visto tudo. A gente viu módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4, e não, isso aqui é inútil, não precisa para você ver. Então, isso é uma coisa do tradicional. Aqui a gente tem que ser eficiente, a gente trabalha com assessoria, então o que é importante é a referência do teu estado atual do estudo. Então, vamos se perguntar, você está atrasado hoje? Mas vamos primeiro entender o que é estar atrasado. Então, quando a gente está falando de atraso, é quando você não tem domínio sobre o conteúdo. É quando falha numa perspectiva de compreender o que foi visto. Se você estiver tendo progressão, se você estiver melhorando, isso não é atraso. O atraso real não é conteúdo acumulado, é a ausência de ação. É isso que vocês têm que sair sabendo hoje. Então, se vocês estão aí, estudou biologia, a parte de bioquímica, citologia e bioenergética até agora. E quando eu te faço perguntas desses conteúdos e você está bem, você está conseguindo ter um bom desempenho, então isso significa que você está progredindo. Então não está tendo atraso. Agora, se você estudou bioquímica, estudou citologia, estudou bioenergética, estudou citogenética, estudou microbiologia, estudou muito mais do que aquele que viu aqueles 3 conteúdos. Mas quando eu faço perguntas sobre os conteúdos, você não está sabendo responder nada, ou muito pouco, não sabe nem se situar no que você estudou em cada área global dessas que eu citei, então você está muito atrasado. Então, é por aí que tem que vir esse parâmetro de vocês. Não é o quanto foi visto, mas a qualidade do que foi visto nesse processo. Então, o atraso é quando você está lá.
Ah, eu não estudei hoje porque eu estava no TikTok. Eu não estudei hoje porque eu estava procrastinando, assistindo filmes e séries. Não estudei hoje porque eu estava com uma preguiça. Aí o despertador tocou e eu preferi ficar lá deitado na cama. E foi tocando, aí eu dormi, acordei. Pior coisa do mundo que você pode fazer. Então, esses são os momentos que você vai se prejudicar. E isso, de fato, é um atraso. Pronto, Josué. Bem colocado. O trabalho é um atraso. Isso é um ponto que é muito, tipo, crucial conversar sobre isso. Muitos de vocês trabalham aqui. Literalmente, esse ano na assessoria a gente vê, assim, muitos alunos. Quem aqui tanto trabalha? Sinaliza aí. Digita, ou pode botar um aqui, ó. Olha a quantidade de gente aqui, de trabalhadores. Ó, Clevson, Liliane, Thaís, Ellen, Clara Beatriz, Kiara, Pedro Josué, João Neto. Olha a quantidade de gente que está trabalhando. Então, vejam, não é apenas você que está nessa situação. Então, é bom, às vezes, vocês conversarem sobre isso entre si, porque é muito importante ter uma comunidade que sente os mesmos desafios. Digo isso porque durante o meu ano, eu tive que trabalhar. Acho que algum de vocês conhece minha história. Tive que trabalhar porque eu tinha que fazer a perspectiva de cirurgia e pagar meu tratamento do meu olho. Então, o trabalho, ele acaba sendo um dano psicológico muito grande em quem está nessa situação, de ter que conciliar o estudo e o trabalho. Porque você está lá e você não tem como fugir de lá. Mas, ao mesmo tempo, você se sente constantemente pressionado, se sente atrasado o tempo todo, porque não está estudando. E essa cobrança passa a afetar bastante vocês. Principalmente porque fica lá, meu Deus, fulano não está trabalhando e está estudando agora. Então, gente, o primeiro passo é, você tem que ver sua realidade e trabalhar com ela. Ok, está trabalhando? Isso significa que você vai ter menos horas disponíveis por dia do que a maioria das pessoas. Mas não quer dizer que é impossível passar. Só que você vai ter que levar muito a sério e parar de fazer um estudo recreativo, um estudo por hobby, e transformar o seu num estudo profissional. De aproveitar cada minuto que você tem, de quando estiver estudando, tentar absorver o máximo possível, de pegar as dicas, estratégias que teu assessor, que a mentoria repassa para você, para fazer um aproveitamento. O trabalho, ele não leva ao atraso. Porque, como a gente está dizendo, o atraso não é a perspectiva da quantidade de conteúdos vistos, do cronograma batido, mas sim da tua progressão nos estudos. Porque se você tiver um encaminhamento correto, se você tiver uma perspectiva de uma estratégia boa, você pode fazer o quê? Aproveitar o tempo de uma forma mais efetiva. Então, obviamente, não dá para comparar exatamente a mesma proporção de horas, mas você consegue adiantar muita coisa. Se você for no cerne da questão de como cai, vai conseguir passar da mesma forma. Então, botem isso na cabeça de vocês. Está trabalhando, a gente vai encontrar uma estratégia para isso. Então, deixa eu ver assim, Ellen deu uma dica, né, de tentar pegar atestado para ficar em casa estudando. Sempre que tiver uma oportunidade, passe lá. Eu, por exemplo, quando eu me formar em medicina, eu ver um estudante, vou dar 7 dias de atestado. Se quiser, eu dou mais, só voltar. Eu não gravei isso, depois eu ser processado, perdemos o CRM, né? Mas ok. Então, é isso, gente. Se tiver uma oportunidade, dar uma fonte do trabalho, muitos vão ter que avaliar também de como é que consegue estudar no trabalho. Por quê? Algumas pessoas vão ter aquela perspectiva de um trabalho realmente muito agitado, tem que estar daqui para lá toda hora, não tem tempo livre, mas outros de vez em quando encontram uma brechinha, às vezes quem trabalha mais uma parte de escritório, uma parte de organização, consegue ter um ponto mais ok. Então, isso é um ponto que vocês podem estar fazendo ao longo do ano. Sempre que sobrar uma brechinha, estuda. Leva uma lista de questão, tenta responder, faz o Anki na hora do trabalho. Eles podem controlar os seus corpos, mas a sua mente não. Entende? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? O crítico ao capitalismo, será? Não. Mas é o quê? Você, às vezes, quando vai no trabalho, fica pensando do nada. Eita, o que foi que eu estudei ontem? O que foi que eu estudei na semana passada? Foi a questão das organelas. Qual é a função da mitocôndria mesmo?
é respiração celular. Isso era uma estratégia que eu fazia durante o meu trabalho. Eu ficava pensando nos conteúdos enquanto eu estava fazendo lá. Porque aí eu fazia uma revisão de forma ativa. Aí toda vez que eu ficava lá, nossa, eu tive dificuldade nesse conteúdo. Aí eu anotava e sabia que tinha que revisar aquilo. Então eu fazia pontos de checagem. Então tentem otimizar o tempo de vocês, certo? Agora Davi fez uma pergunta. Está na aula sem absorver o assunto daquela aula é um atraso? Com certeza. E isso é o pior inimigo, que é os cursinhos tradicionais e os colégios. Porque muitas vezes você vai estar obrigado a estar em uma sala de aula que você não gosta do professor, você não gosta da metodologia. Então, o que é ideal? Você busque na sala de aula fazer uma coisa efetiva. Tentar prestar atenção na aula, obviamente, mas às vezes o professor é ruim. Se o professor é ruim, o que você vai fazer? Gasear a aula dele. Pode sair? Sai. Principalmente para quem é do cursinho e tem mais independência. Agora está no ensino médio, a preferência é que você tem que levar uma lista extra para responder conteúdo lá, responder questões. Pega o caderno, fica revisando as coisas. Então, transforme o momento que você estiver no colégio em um momento de estudo ativo. Beleza? Então, isso é importante. A gente não é. Cuidado, Vicente, cuidado. Mas, Clepson, isso aí eu levo lista de humanos para o trabalho, mas de boa para fazer. Pronto, isso foi ótimo. Porque se você levar uma lista de humanas, você precisa de menos concentração. Então, às vezes, humanas, tipo, história, principalmente, sociologia, a geografia, dependendo da área, biologia também é interessante, sabe? Porque você não vai ter que ter tanta concentração como uma questão de matemática e física. Então, opte por fazer coisas mais simples, coisas mais superficiais. A organização do estudo no trabalho, uma revisão, certo? E levar Anki no papel, ok. Se conseguir usar tablet, celular também pode estar utilizando no trabalho. Agora, obviamente, algumas pessoas não vão conseguir. Então, leva o bloquinho de revisão, leva as anotações. Então, beleza, gente. Vocês pensando agora, agora sejam sinceros. Vocês estão atrasados, estão muito atrasados. Lembrando, atraso não é conteúdo acumulado. É ausência de ação. É quando você não está estudando e não está retendo o conteúdo. Vocês estão retendo o que vocês estudaram? Me digam aí. Não adianta mentir, não, que a gente vai descobrir hoje. Não tanto como eu gostaria. Tamo indo. Ok. Então a gente vai testar isso e ver como é que a gente vai lidar com esses aspectos. Beleza? Então, bora para a realidade. O que fazer quando já deu errado? Que é a coisa mais importante. Quando já deu errado, quando e já chegou no fundo do poço, quando já viu, nossa, eu estou atrasado, não estou progredindo como eu queria, não alcancei aquela estabilidade até o momento, a gente vai ter basicamente essas quatro variáveis, certo? Então, o primeiro passo é aceitar a realidade. Por mais dura que ela seja, a gente tem que aceitar de fato quais vão ser as consequências disso. Primeiro ponto, ninguém, independente se é um aluno avançado, é um aluno iniciante, vai conseguir bater todo o cronograma do Enem em um ano. Isso independente se você teve atraso ou não, beleza? Por quê? Você está tentando colocar 3 anos de estudo em apenas um ano. Esse cronogramazinho perfeito que a gente tem aqui, ele é uma referência. Mas mesmo que você estude 8, 10 horas por dia, você não vai conseguir bater todo o cronograma com uma perspectiva de desempenho eficaz. Algumas você vai conseguir ver um pouco mais rápido, outras vai ter que ter um pouquinho mais de superficialidade. Isso é o normal. Vocês podem perguntar para mim, vocês podem perguntar para o assessor de vocês, para qualquer pessoa que passou em medicina. Não dá para terminar todo o conteúdo. Vai ficar faltando alguma coisa, nem que seja pouca. Então, isso é o normal. Vocês não precisam ver tudo para passar em medicina. Tem que ter a estratégia do que cai, você ter o domínio, do que tem uma frequência intermediária, você saber pelo menos a base daquilo. Então, quando tiver isso, já vai ter que ter em mente, eu não vou conseguir ver tudo, então eu vou parar. Tira isso da tua cabeça, parar de ficar se cobrando.
Tem gente que parece estar jogando contra si mesmo. Fica lá, ai meu Deus, eu não vou conseguir passar porque eu atrasei isso. Nossa, eu não consegui ver tal conteúdo. Eu tô atrasado 2 semanas, é o fim do mundo. A pessoa passa a gastar toda a energia cognitiva que ela tem com isso. Aí, o tempo que era para estar estudando, para estar avançando, fazendo uma questão, uma revisão, tá se preocupando, tá com ansiedade, a pessoa tá nervosa. Isso não existe, gente. Então, vamos tirar isso da cabeça. Quem aqui tem problema de autocobrança? Me conta. João Neto. Alguém mais? Ellen. Vamos fazer um grupinho de terapia. Todos os dias é assim. Eu vou passar. Liliane, você tem muito. Vamos começar a fazer isso. Yasmin, meu Deus. Yasmin que eu acompanho diretamente comigo. Vamos fazer agora uma estratégia. Todos os dias a gente vai fazer aquele grupo, mandar uma mensagem motivacional. Mas vamos topar isso? Todos os dias no grupo da assessoria, alguém fica responsável por mandar uma mensagem motivacional, alguma coisa para sossegar a mente. Aí, do nada, o ano passado a gente fez isso. Aí o pessoal mandando a contagem pro Enem. Meu Deus, não, gente, motivacional. Tentar aliviar a cabecinha de vocês, certo? Se vocês quiserem, eu posso até fazer um atendimento uma vez ao longo do ano, quando vocês preferirem, de trazer uma psicóloga para a gente ver essa questão emocional mais forte. Se vocês tiverem esse interesse, vocês me falem, entendeu? Eu vou fazer uma convidada de uma professora de redação. Isso aí já está no cronograma. Mas se vocês quiserem, eu posso ver essa possibilidade também de trazer uma psicóloga para conversar com vocês. Beleza? Então, vamos aceitar a realidade, vamos parar de se cobrar, parar de ficar nervoso, roendo unha. Vocês não sabem o mal que faz. Beleza? E depois é entender o que é o atraso de verdade. Então, vamos ver. O que de fato é atraso? A gente tem, teoricamente, no cronograma, a gente teria boa parte desses conteúdos para ver. Bioquímica, ecologia, citologia, microbiologia e citogenética. Basicamente, essas são as 5 grandes áreas que abarcou no cronograma. A semana de agora botaria só um miudinho de botânica e genética. Quase nada. Quase nada. Isso aqui não deveria nem estar aqui. Botei aqui só para ver a situação. Só que eu sei que muitos de vocês, às vezes, não seguem o cronograma, porque o assessor fez uma modificação e tal, em referência a isso. Só que vamos tentar avaliar de uma maneira geral pelo cronograma da assessoria. Então, vamos fazer perguntas. Agora é o momento que eu quero que todo mundo participe. Alguém mais se voluntaria a ligar a câmera? Valendo agora 40 pontos em matemática. Alguém mais? Vamos, gente, que agora a gente tem que fazer dinâmica, dinâmica. Vicente, Cleves, olha, 40 pontos em matemática para os dois. São fãs, ótimo. Tá perfeito, Vicente, nem se preocupe. Então, gente, vamos conversar. Bioquímica. Ó, Luiz Antônio, 40 pontos em matemática. Quando eu ofereço pontos, aí todo mundo cai, né? Engraçado, né? Ligado voluntário, ninguém. Mas ok, seus interesseiros. Vamos lá. Vamos fazer algumas perguntinhas para vocês de bioquímica. Quero saber qual é a função dos fosfolipídios. Me contem. Qualquer pessoa, pode dizer. Fosfolipídios. Composição da membrana. Beleza. Então, qual é o intuito de eu fazer essas perguntas, gente? Eu não quero que vocês aprendam. Vou deixar bem claro. Ah, Lobel fez um bocado de pergunta e não explicou. Fez um bocado de pergunta, não explicou, tô entendendo nada, o atendimento é ruim. Não, ruim foi você que não entendeu a dinâmica do jogo, certo? Aqui é basicamente para a gente entender o que é que você tá ruim. Vai doer? Vai. Teu ego vai machucar? Tu vai ficar, nossa, eu tô ruim nisso, tô ruim naquilo, sabe? Vai machucar mesmo. Só que o intuito é esse, que você compreenda o que é que tá faltando no teu estudo. O que é que você realmente está atrasado? O que é que você tem que trabalhar?
Então, ó, fosfolipídio, composição da membrana plasmática, tem uma parte polar e apolar, que a gente chama de anfifílico, controla a entrada e saída de substâncias na membrana, perfeito. Já fez uma mistura aí, Kiara, com citologia, ótimo. Então, fosfolipídio, perfeito, já está sabendo uma noção. Agora, bora tirar uma dúvida. Quais são os ácidos nucleicos? Me digam aí. Se quiserem falar no microfone, pode estar dizendo. DNA e RNA. Ótimo. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Qual é o dogma central? Dogma central da biologia? Isso aqui é muito importante. Dogma central. 5, 3 linhas. Tá certo, mas não é o dogma central, exatamente. Pronto, pronto. Agora vocês estão pegando. Esse aqui eu vou até explicar para vocês, porque isso aqui cai bastante. Quando a gente fala do dogma central, é que o dogma central ele diz que o sentido, não o sentido, mas tipo assim, sempre vai seguir uma ordem, que é o quê? O DNA, ele vai virar um RNA, que depois vai virar uma proteína. Aí, quando a gente diz que do DNA vai virar um RNA, a gente chama esse processo de transcrição. E quando sai do RNA para a proteína, a gente chama de tradução. O que Clebson falou ali não foi errado. Ele está falando dos 5 linhas, 3 linhas. Que isso é a ordem decrescente, é o sentido da vida. É a ordem decrescente. É uma coisa mais aprofundada, mas está certo. Beleza? Tem a ver, Vicente, síntese proteica. Você se situou, então foi bom. Então, olha, gente, isso aqui não é o intuito de explicar, mas vocês vão se perguntar: eu estou entendendo isso que ele falou? Entende? Aí vocês já se perguntam. Aí você tem que fazer uma pergunta depois. Estou entendendo o que ele falou? Vocês estão me entendendo? Que não respondeu? Estão me entendendo? Ok. Aí quem não estiver entendendo, pode estar mais acuado de falar. Você vai ter que fazer duas perguntas para você. Primeira, eu já estudei esse conteúdo? Não estudei. Não se cobre, não se sinta mal. Tô passando um pano aqui para você. Um pano maravilhoso. Eu te apoio, gosto de você, tá tudo certo. Se você não estudou isso, você não precisa se cobrar. Você vai aprender. Não se preocupe. Você vai aprender, sem mais e sem menos. Não tem mais o que se machucar com isso. Agora, se você já estudou, não está sabendo de nada das perguntas que eu fiz, aí você já vai pensar, eu, cara, tem que me acordar para a vida, né? Tô sabendo nada. Se você pelo menos lembra do termo, tem uma noção prévia, eu acho que tem alguma coisa a ver com isso, ótimo. Talvez só falte uma revisãozinha. Então, usem isso como um parâmetro para vocês se situarem. Então, fiz algumas perguntas bioquímicas. Fiz tudo? Não. Tem ácidos vegetais minerais, carboidratos, lipídios, proteínas, aminoácidos, enzimas. Qual a função das enzimas? Essa aí cai do Enem, essa cai. Todo ano cai uma questão sobre isso. Enzima. Qual a principal função da enzima? Catalisador. Catalisador. O que um catalisador faz? Acelera a velocidade da reação. Boa. E eu ia perguntar. Deixa eu perguntar primeiro. Como? Diminuindo a energia de ativação. Parabéns, Clécio, parabéns, Vicente. Então, isso vai diminuir a energia de ativação. Perfeito. Então, é isso que vai ser a função. A enzima é um catalisador que tem a função de acelerar a reação, diminuindo a energia de ativação. Isso cai todo ano. Se você levar isso para o seu coração, você acerta uma questão em natureza. Isso eu te garanto. Você pega, todo ano tem uma questãozinha, nem que seja disfarçada. Ah, o negócio aparece no reagente, aparece no produto. Ok. Vamos ver aqui. Ecologia. O que é o mutualismo?
Mutualismo, gente. E aí? Relação ecológica. Os dois se beneficiam. Relação obrigatória. Hoje os bichos estão ficando espertos mesmo, né? Estão todos espertos. Vocês sabem me citar algum exemplo de mutualismo? O que é o mutualismo? Eu vou explicar, né? Você vai anotando essas coisas. O mutualismo, ele vai ser uma perspectiva de uma relação ecológica, uma relação entre duas espécies, que é positiva para ambos. Ou seja, os dois se beneficiam, certo? Só que esses dois que se beneficiam, eles vão ter um aspecto de ser obrigatório. Então, não conseguem viver um sem o outro. No mutualismo, se você tirar um, o outro morre, certo? Então, é uma relação benéfica e obrigatória. Exemplos que vocês citaram aí, micorrizas. Micorrizas é uma relação de mutualismo. Líquens é uma relação de mutualismo, certo? Gênero Rhizobium, essa aqui vocês não citaram, e é muito importante. Eu acho que eu não vi, pelo menos. Rhizobium mais leguminosas. É uma relação de mutualismo. Ah, porque ele repete isso sempre, porque isso cai, entendeu? Bactérias da microbiologia intestinal, certo? Isso. Tem até a questão também disso dos ruminantes. Você pode ver isso aqui dos ruminantes, é muito interessante, porque é que vai digerir a questão da celulose. Então, vamos ver se vocês estão sendo aprofundados. A micorriza é uma relação, é um mutualismo, mas um mutualismo entre quem? Entre quem? Tá, é uma relação, mutualismo, benéfica para ambos, mas quem é que faz parte? Os corais também são um exemplo de mutualismo. Me contem. E aí, me corrijas. Fungos e raízes. Então, ó, atenção para isso, ó. Micorrizas é uma coisa, gênero Rhizobium é outra coisa. Micorrizas vai ser fungos mais raízes. Quando a gente vai falando do gênero Rhizobium, o gênero Rhizobium é bactéria. Então, se for bactéria mais raízes, gênero Rhizobium leguminosas. Micorrizas, fungos mais raízes. Beleza? Aí, como é que se dá essa relação? Os fungos, eles vão aumentar a superfície de contato, certo? E as raízes vão dispor de nutrientes para os fungos. Então, tem aquele negócio de floresta invertida. Tipo, aqui tem uma árvore, aí quando tem as micorrizas, as raízes deviam ser desse tamanhozinho. Só que aí, quando tem a micorriza, esses fungos, eles aumentam o tamanho dessas raízes. Eles vão servir para absorver água e sais minerais. Então, fica como se fosse uma floresta invertida. Porque esses fungos são tão grandes, eles aumentam tanto de tamanho, que ajuda a absorver água e sais minerais em cantos que a planta não conseguiria. Então, isso é diferente do gênero Rhizobium e das leguminosas. No gênero Rhizobium, é uma bactéria e faz como Kiara disse. São bactérias fixadoras de nitrogênio. Então, aqui aumenta a quantidade de nitrogênio para a planta leguminosa. Um exemplo, feijão. Vocês estão conseguindo pegar? Alguém não estava conseguindo responder essas coisas? Não está conseguindo responder? Então, tem duas opções. Já estudou? Estudou? Não estudou? Então, pronto. Se não estudou, estou passando pano. No problem. Não se preocupe. Não se culpe. Não se desespere. Estudou? Não está conseguindo responder? Faz o quê? Pede ajuda. Ah, tô com vergonha. Tô com vergonha. Tudo bem. Tem vergonha no atendimento. Agora, não tenha vergonha de falar comigo. Tenha vergonha de falar com o seu assessor. Diga para o seu assessor: ei, fulaninho, eu fui para o atendimento lá do Globel, ele me deu uma surra. Senti mal. Tem como tu me ajudar? Pede ajuda para mim. Então, Karen, faz o seguinte: avalia aqui. Faz uma listinha. Porque eu estou indo nas coisas importantes.
Pronto, Luiz Antônio. Desse jeito. Isso é mentalidade de aprovado. Tá sendo ciente dos teus erros. Então chega, faz uma listinha aqui, ó. Ah, eu entendi o que ele falou de fosfolipídio, mas eu não entendi o que ele falou do dogma central. Anota tudo que eu tô dizendo aqui que tu não tá conseguindo pegar. Aí depois passa essa lista para mim e passa a lista para o assessor. Passa para os dois. Pede ajuda. Passa a lista para o monitor. Pede ajuda de todo mundo. Você assinou assessoria para quê? Para passar. Então aproveite os recursos. Tem recursos até demais. Acho que vocês nem aguentam a quantidade de coisa que é para fazer. Eu tive que catar aluno aqui que estava querendo fazer simulado, tive que catar aluno que estava querendo ir para reunião de assessor. O assessor marcando reunião na segunda noite. Entende? Dá um puxão de orelha. Se o assessor marcar uma reunião com você segunda noite, denuncie para mim, certo? Que eu vou reclamar com ele, dizer, traga o aluno para mim, certo? Então não se preocupe, Liliana, a gente vai cuidar de você, você vai melhorar. Então bora ver citologia. Vamos fazer pergunta das organelas? Essa aqui todo mundo sabe. Eu devia convidar João Neto para cantar uma musiquinha, né? Quer cantar, João Neto? Quer cantar? Pronto, Malu. O princípio de Gauss, ele vai falar sobre a competitividade. É a competitividade do ambiente. Ele basicamente vai dizer que se duas espécies que ocupem o mesmo nicho ecológico, elas não vão poder ocupar o mesmo ambiente porque vai entrar em uma competição. Se elas vão dividir o mesmo recurso, então isso vai levar ao quê? Ou uma espécie vai morrer e entrar em extinção, porque não consegue se alimentar, não consegue ter território, ou ela vai ter uma mudança nos hábitos dela, ou ela vai migrar para outro local. Então, é isso que se refere a esse princípio. Importante também, cai, tá ligado com a ecologia. E aí, João Neto, vai querer cantar a musiquinha das organelas? Oh, isso é uma dica que eu faço para quem trabalha. Para quem trabalha, é você tentar memorizar sempre uma musiquinha por semana. Aí fica no trabalho, pelo menos é uma coisinha leve, que vai ajudando você. Se tá no trabalho, bota a musiquinha, vai escutando. Aí você consegue memorizar as organelas, consegue ver várias características. Beleza? É um ponto legal. Pronto, Adriana. Se quiserem as musiquinhas, eu encaminho. Beleza? Vamos fazer perguntinhas. Função da mitocôndria. Rápido, rápido. Respiração. O cara já tinha digitado, que ele sabia que eu ia apertar da mitocôndria. O bicho é safado, tá lendo meus pensamentos aí. Função do retículo endoplasmático liso. Retículo endoplasmático liso. Síntese de lipídios. Lembra? Liso, lipídio. Malu falou desintoxicação. E aí, vocês concordam com o Malu? O retículo endoplasmático liso tem função de desintoxicação? Quem bebe? Vamos, se revelem. Alguém bebe cachaça? Alguém bebe perspectiva de cerveja? Gosta dessas coisinhas? Ninguém, né? Agora, quando eu vejo o Instagram de vocês, é tudo em festinha, né? Engraçado. Mas, isso que Malu falou foi pura verdade. Pronto, Kiara. Você bebe, sabe o que está acontecendo com o seu fígado? Tu tá aumentando a quantidade de retículo endoplasmático liso, como o Malu disse. Porque a perspectiva do retículo endoplasmático liso é a função também de desintoxicação do álcool. Aí, quando você aumenta a quantidade dele, o retículo endoplasmático liso tem o quê também? Função de produzir lipídios. Por isso, quando você vai bebendo muito, você tem a tendência de engordar. Então, se você usa de forma crônica, qualquer pessoa que usar de forma crônica vai ter a tendência de engordar por conta disso. Vamos ver aqui. O sarcoplasmático, toda vez que você vê o negócio de sarco, você está se referindo à perspectiva de uma célula muscular, certo, Malu? Vão ter essas funções de armazenar cálcio, mas isso já é uma coisa mais específica. Pronto, Ellen, você trouxe um ponto muito interessante. É a perspectiva dos peroxissomos.
Qual a função do peróxido de sódio? Ele vai produzir uma enzima muito legal, catalase. Catalase. Cuidado, não confundam. Lisossomos têm a função de digestão intracelular. Catalase tem a função principal de destruir o peróxido de hidrogênio. Então, a destruição desse peróxido de hidrogênio ocorre por meio da catalase. Isso é muito tóxico para a célula. Então, quando você tem a catalase, isso ajuda a sobreviver. Beleza? Combater radicais livres. Isso aqui cai bastante. Então, lembra, peroxissomos tem função de produzir a catalase, que é uma enzima que destrói o peróxido de hidrogênio. Toda vez que terminar com ase, é uma enzima. Amilase. Qual a função da amilase? Função da amilase. Amilase é uma enzima que está na boca, que tem a função de fazer a digestão do amido. Amido, pronto. Amido é o quê? Um polissacarídeo, então já faz a revisão. Beleza? Querem que eu vá para a próxima ou quer mais uma de citologia? Mais de citologia? Oxe, o povo tá com dificuldade de citologia, então bora. Osmose. Qual a diferença de osmose e difusão? Diferença de osmose e difusão. Gasta ATP, transporte dissoluto. Então, ok. Primeiro ponto, bora ver assim. A gente tem dois tipos de transporte. Tem um transporte passivo, beleza? Anotem isso. E tem um transporte ativo. Quando a gente estiver falando de transporte passivo, não tem gasto de ATP. Não gasta ATP. Quando tem um transporte ativo, tem gasto de ATP. Beleza? Aí, quando a gente estiver falando de transporte passivo, a gente fala de osmose e difusão. Certo? Então, o que acontece? Tanto osmose como difusão não gastam energia porque são exemplos de transporte passivo. Agora, quando a gente fala transporte ativo, a gente fala um exemplo, certo? De, por exemplo, a perspectiva de bomba de sódio e potássio, certo? A osmose reversa, ela vai ter que ter um gasto. Vai ser um gasto mecânico, porque é contra o gradiente. Então, você vai emitir uma força. Para você botar uma força, você tem que gastar energia, certo? Foi muito bom isso. E está ligado à osmose reversa com a dessalinização, certo? Por exemplo, você vai pegar uma água e vai purificar. Aí, o que vocês vão ter que ter em mente? A diferença da osmose e a difusão vai ser referente ao que é que está passando. Então, a osmose, o que sai é a água, é o solvente, beleza? E aqui é o soluto. Então, a diferença é isso. Mas ambos não gastam energia. Então, eu vou assumir que aqui tem um soluto, beleza? E tem 200 ml, tem 200 ml de água, tanto aqui como aqui. Aí, isso aqui é uma membrana semipermeável. Como vocês podem ver, eu desenho muito bem. Tem que usar a imaginação, certo? Então, vamos lá, gente. Preste atenção, preste atenção. Tem 200 ml aqui, tem 200 ml aqui. Onde está mais concentrado? Onde está mais concentrado? Opção 1, opção 2. Esquerda ou direita? Onde está mais concentrado é a esquerda. Porque, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui tem 2. E ambos têm 200 ml. Então, o que a osmose faz? A osmose é a passagem da água. Aí vamos pensar. O objetivo daqui, tanto da osmose como da difusão, é igualar as concentrações.
Então, se vai igualar as concentrações, o que vai acontecer? A água, ela vai sair da direita para a esquerda. Por quê? Se a água sai daqui, aqui vai ficar mais diluído. Pensa se fosse um suquinho. Você bota os dois suquinhos e tu botou muito açúcar no suco da esquerda. Então, se você botar mais água no suco da esquerda, ele vai ficar mais diluído. Então, a osmose é isso, é a passagem da água, é a passagem do solvente do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Porque aí você vai deixar igual. Se tem muito açúcar, tu bota mais água. Então, tu passa o solvente. Tu passa por osmose. Agora, preste atenção para você não se confundir. Vocês entenderam osmose? Alguém está com dúvida? Se tiver com dúvida, perguntem, gente. Não tenham vergonha. Osmose é importante, certo? Então, ok. Então, osmose é a passagem da água. Agora, se eu estiver analisando a difusão, se tu quer igualar as concentrações, aqui agora está com 200 ml, aqui está com 200 ml. Então, aqui está mais concentrado. Tu quer deixar a concentração igual, mas tu não vai mexer na água. Tu vai mexer no quê? No soluto. Então, se essas bolinhas agora estiverem repassando para lá, ó, vai começar a deixar as concentrações iguais. Então, é basicamente isso. Então, o soluto se movendo é um caso de difusão, certo? A osmose reversa é quando você aplica uma força. Você bota, tipo assim, a osmose reversa seria o quê? Teoricamente, a gente deveria estar passando a perspectiva da água do meio hipotônico para o meio hipertônico. Só que a osmose reversa, ela meio que vai passar do contrário, do hipertônico para o hipotônico. Aí você vai aplicar uma força mecânica, uma força externa. Aí a água vai passar contra o gradiente. Entendeu? Então é basicamente nesse sentido. A gente fala de osmose reversa. Eu posso mandar uma questão para tu depois disso, Vicente. Fica muito bom elucidando. Que cai. Quem quiser depois uma questão de osmose reversa, manda para mim. Manda inclusive agora, para não esquecer. Tudo bem? Vocês estão com dificuldade de acompanhar? Vamos analisar, não. Vocês estão atrasados? Vamos refletir, ser sincero. Vocês estão atrasados? Maiaú. Acho que não. Karen, ok. Mais ou menos, ok. Eu estava tentando entender o que era Maiaú. Mais ou menos. Mais ou menos, ok. Eu, Maiaú, Maiaú. Então, gente, se vocês estão atrasados, a gente vai ver depois como é que lida. Primeiro, a gente está diagnosticando. Então, você tem que saber se você está ou não está. Planejamento é a coisa mais importante. Entendeu? É a coisa mais importante. Mas agora que você já tem uma noção, já vai facilitando. Certo? Então, ok. Quem tiver atrasado vai anotar agora no caderno, no tablet, em qualquer canto, na parede, no post-it, na mente, certo? E vai mandar para quem? Mensagem? Para mim e para o assessor. Aí eu vou mandar só para o assessor. Tu é hater? Aí não vai ser aprovado, porque eu dou pontos gratuitos para os meus alunos. Você falar comigo, você ganha 10 pontos no Enem, ganha uma questão de matemática, ganha uma questão de biologia, ganha uma questão de física, uma de química. Então, aproveitem, é uma oportunidade. Ok? Então, bora para a microbiologia. As bactérias, os vírus, os protozoários, os fungos. Fazer uma pergunta. O vírus. Engraçado, né? Os vírus têm membrana plasmática? Verdadeiro ou falso? Rápido. Falso? Não. Os vírus não tem, não. E o que que preenche ele? Depende, nem todos. Pronto. Primeiro ponto da vida de vocês, quero que vocês nunca mais esqueçam.
Vírus não tem membrana plasmática, não tem ribossoma, ele não tem nada. Nada na vida dele. Nem ribossomos, nem membrana plasmática, nem retículo endoplasmático liso, nem rugoso, nem complexo de Golgi. O vírus ele tem uma coisa chamada de capsídio. Capsídio. Então, ele tem capsídio, não tem membrana plasmática. Esse é o primeiro ponto. Justamente, Glória. Aí ele vai ter um capsídio, uma molécula DNA ou uma molécula de RNA, se for um desoxivírus ou um ribovírus. Então, vai depender. Mas o primeiro ponto é que ele não tem o aparelho para produzir as coisas dele por conta própria. Por isso que eles não vão ter essa perspectiva, como é que eu posso dizer? Não vão ter essa perspectiva de conseguir se reproduzir isoladamente. Então, esse é o primeiro ponto que vocês têm que colocar em mente. O vírus ele é um parasita intracelular obrigatório, justamente pela perspectiva dele não ter cada ponto, ok? Então, é isso que vocês vão ter que ter em mente. Os vírus vão depender, Malu. A gente pode tentar pegar depois. Mas, basicamente, ele vai ter só uma perspectiva do capsídio. O capsídio vai ser uma cápsulazinha que ele vai ter. Aí, nessa cápsula, vai ter algumas coisas que podem auxiliar ele em relação à perspectiva de reconhecer a célula que ele vai invadir esses pontos. E vai ter um material genético dele. Aí, esse material genético dele pode ser um RNA ou um DNA. Beleza? Aí, se for um DNA, a gente chama de desoxivírus. Se for um RNA, a gente chama de ribovírus. E tem uma outra classificação chamada de retrovírus, certo? Uma outra coisa que o vírus pode ter também é um envelope, que é uma outra coisa que complementa a perspectiva do capsídio. Mas isso não é um ponto. Eu não posso desenhar, não, a luz é sacanagem. Entendeu? É um outro ponto que nem todos os vírus têm a perspectiva do envelope. Aí isso a gente deixa para a perspectiva de um outro atendimento e aprofundar. Isso pode ser tanto proteína, como às vezes alguns carboidratos associados. Aí o que acontece? Quando a gente estiver falando do vírus, o que é importante é você saber, principalmente as características gerais, como essas que eu disse. E também as doenças virais. Então, um exemplo muito bom para vocês estarem sabendo é o HIV. O HIV, ele é teoricamente um ribovírus. O ribovírus é um vírus que tem RNA. Só que o que acontece? Ele tem um RNA, ele tem uma enzima chamada de transcriptase reversa. Então, antes de chamar ele de ribovírus, eu vou chamar ele de retrovírus. Porque ele tem a transcriptase reversa. Beleza? E a gente viu o quê no dogma central? O dogma central que a gente tinha visto é o quê? DNA vira RNA, que vira uma proteína. Eita, agora vocês vão cair. Eita. E não era DNA vira RNA, que vira proteína. Então, o que vai acontecer? O retrovírus, ele vai mudar e bugar todo esse sistema. Antes dele dizer que o DNA vira um RNA, ele vai transformar o RNA em um DNA. Quando a gente passa do DNA para o RNA, a gente chama de transcrição. Então, a transcriptase reversa faz a transcrição reversa, que é o contrário. Vocês têm dificuldade de memorizar que o DNA vira RNA, que vira proteína, e que isso aqui é chamado de transcrição e aqui é de tradução? Querem uma dica? Ou vocês já têm memorizado? Ok, o que eu penso? Quais são os ácidos nucleicos? Eu fiz essa pergunta. DNA e RNA. A proteína é um ácido nucleico? Não é. Ela é uma outra molécula. É um outro grupo. Então, a gente tem um processo de transcrição e um processo de tradução. Então, quando é do mesmo idioma, você está fazendo uma transcrição. Ainda está dentro do mesmo idioma. Ainda são ácidos
nucleicos. Beleza? Agora, a proteína é de outro idioma, não ácido nucleico. Agora é uma outra molécula formada por aminoácidos. Então, para você passar de uma molécula de ácidos nucleicos para uma que não é, você tem que fazer uma tradução, trocar o idioma. Porque antes o idioma era nucleotídeos. E agora o idioma é a perspectiva de aminoácidos. Vocês entendem o que é nucleotídeos ou não? E aminoácidos. Se alguém tiver perdido, aminoácidos formam proteínas. Aminoácidos formam proteínas. Anota isso. Nucleotídeos formam ácidos nucleicos. Nucleotídeos formam ácidos nucleicos. E os ácidos nucleicos são DNA e RNA. Então, recomendo muito que vocês lembrem isso. Posso fazer mais uma pergunta para vocês? Hepatite. Hepatite é uma doença viral bacteriana. Viral? Todo mundo concorda? Concordam ou não, gente? Eu estou com medo, né? Eu acho engraçado que quando eu faço uma pergunta assim e eu mostro que talvez esteja errado, todo mundo recua. Vocês não têm coragem, não, de dizer o que vocês pensam? Tem medo de ser cancelado, é? Porque eu vejo que quando eu faço, será? É mesmo? Aí fica todo mundo com medo, recuado. Pô, pode ser, quanto é 2 mais 2 é 4? Será que é 4? Aí fica todo mundo com medo. Oxi, é como se fosse ser cancelado. Fosse o fim do mundo. Que eu fosse pegar, assim, dizer, fulano errou, vou postar aqui no Instagram, vou fazer meu marketing, né? Essa, gente, acho que eu vou começar a fazer isso. Vocês têm tanto medo? Não. É uma doença viral, gente. Hepatite é uma doença viral. Pronto. O maldito homem que confia no homem. Clebson, 2026. Mas, gente, a hepatite é uma doença viral. E qual dica eu dou para vocês hoje? Hepatite tem 3 tipos de hepatite. Não, tem mais, certo? Tem mais. Mas que a gente estuda A, B e C. Qual é o modo de transmissão de cada tipo de hepatite? É tranquilidade. Gente, tô pagando microbiologia, tô tendo que memorizar. Sabe todos os nomes de bactérias? Staphylococcus aureus é uma bactéria gram-negativa, coagulase positiva, entende? Eu tô passando isso na faculdade. Então, vocês vão ver o que é pior. Ok, das 3, hepatite A é a única que não é um IST. Ok, certo. Isso é uma coisa interessante de vocês saberem. E qual o macete? A lembra o quê? Tomei agora. Água. Então, a hepatite A é transmitida por água e alimentos. Não, não alimentos. Água contaminada. Água e rejeitos contaminados. Certo? Eu já ia passando uma seta errada para vocês. Então, se tiver contato com água contaminada, hepatite A. E a B e C vão ser transmitidas pela perspectiva de transfusão sanguínea, perspectiva de relações sexuais desprotegidas, uso de drogas injetáveis, compartilhamento de seringas, entendeu? Então, B e C são nesse sentido. A hepatite A é de água, certo? Então, aqui você vai pensar em saneamento básico ruim. Então, as questões gostam de cobrar C. Isso aqui é importante, beleza? Então, anotem isso. Levem pro coração de vocês, beleza? Vocês conseguiram pegar? Mais uma vez, microbiologia. Agora só microbiologia. Estão atrasados? Estão atrasados? Ok. Então, se está atrasado, qual pergunta você faz? Você já viu o conteúdo?
Se não viu, tudo bem, passa o pano. Já viu, então, Karen, não se preocupe, certo? Se você não viu, se você não estudou, você não vai se culpar, mas você vai anotar tudo isso. Por quê? Eu estou dando aqui norte de coisas que são muito recorrentes. Então, tipo assim, quando você já vê isso, você já vai ter uma noção de, tipo, eu vou ter que saber responder aquilo que o Abel estava falando. Então, você já chega assim, malandra pro conteúdo. Você já chega, cai assim, entendeu? Então, para quem trabalha, né, o que que acontece? Saber como cai, como é que cobra, facilita bastante. Porque aí você não vai gastar memorizando as coisas mais específicas do mundo. Entende? Então, esse é um ponto interessante para vocês estarem vendo. Eu vou agora passar para o próximo tópico, para dar tempo da gente ver tudo, certo, gente? Mas só vou perguntar uma coisinha simples para vocês, que é o que vocês deveriam ter estudado essa semana, pelo cronograma. Eu não estudei porque eu faço o colégio. Por exemplo, Malu faz colégio, está no terceiro ano. Então, eu sei que o seu cronograma provavelmente deve ser bem diferente do que está na assessoria agora. Sei que algumas pessoas seguiram algum cursinho, alguma isolada ou algum outro ponto. Então, talvez algumas coisas vocês não tenham visto agora. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Botânica, vocês sabem quais são os 4 grupos vegetais? E aí? Quais são? Me ligam? Compartilhem. Briófitas, pteridófitas, gimnosperma. Eita, pronto. E angiospermas, certo? Então, tipo assim, a gente já tá sabendo Eita, botei um i aqui errado. A gente já tá sabendo quais são os grupos vegetais. Gente, uma coisa que eu odeio é escrever em tablet. É a coisa que eu mais odeio na minha vida. Eu vou ter que botar agora curso presencial, né? Para parar de escrever em tablet. Queria fazer digitado, na realidade. Então, a gente tem briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Beleza? Então, eu quero que vocês memorizem esses 4 grupos. Eu não estudei ainda. Problema seu, você vai memorizar. Briófita, pteridófita, gimnosperma, angiosperma. Anota isso, bota no post-it, bota no Anki, leva pro coração, beleza? Porque isso é importante. Vocês gostam de botânica ou não? Digam a realidade. Vocês não gostam? Vocês sentem o quê de botânica? Odeio da planta? Vá, fale mais. Conte mais. Thaís botando cara triste. Muito chato. Só doente gosta. Perfeito, Clayson. Perfeito. Gente, sabe qual é uma das matérias que eu mais gosto de biologia? Hein? Olha, Vicente que é fã. Vicente que é fã, ele sabe. Eu gosto de botânica, inclusive é uma das áreas que eu gosto mais. E Cleveson me atingiu aí. Tá vendo como Cleveson é hater geral da pessoa? Gente, botânica é um dos melhores conteúdos de todos. Sabe por quê? Porque eu gosto de botânica. É porque o povo errava botânica. Então, tipo assim, quando eu acertava algo que o povo errava. Então, isso me fazia de diferente. Então, isso me dava uma vantagem no Enem. Então, por que vocês não trocam a mentalidade de vocês? É tudo mentalidade fraca. A gente pensa assim, se o povo geral é ruim nisso, e eu ficar bom nisso, quer dizer que isso vai ser uma chance maior para eu passar no Enem. E botânica é tão legal, as plantinhas, é a base da cadeia alimentar, é o que faz a gente respirar junto com as algas, entende? Dá os nossos alimentos, oxe. Então, ó, briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma.
Vai aprender, Ellen. Fé nisso a gente consegue. Eu quero que vocês memorizem um negócio. A independência total para a água aconteceu com qual grupo vegetal? Independência total. Independência total de água. Pronto. Deu uma discrepância, certo? Eu quero que vocês... E engraçado que geralmente a discrepância é entre Pitridófita e Gimnosperma. Mas dessa vez foi entre Gimnosperma e Angiosperma. A independência de água para a reprodução foi na Gimnosperma. Não precisa de água para se reproduzir. Certo? Quero que vocês lembrem isso pelo resto da vida de vocês. Anotaram? Prometem para mim que nunca mais vão esquecer disso? Se esquecer, vocês vão lembrar da minha voz. Eu vou ficar com desgosto, porque eu tô mandando. De tudo, o que eu disse assim, eu pedi uma promessa de midinho para vocês, foi agora. Certo? Então, não esqueçam disso. A independência de água para a reprodução aconteceu na gimnosperma. E tem que lembrar desses 4 grupos. Lembrem nessa ordem: briófita, gimnosperma, briófita, pteridófita, gimnosperma, angiosperma. Lembre assim. Eu vi que teve gente que colocou briófita, pteridófita, angiosperma e gimnosperma. Não, lembra sempre nessa ordem. Para vocês lembrarem como é essa sequência de novidades evolutivas. Pelo menos isso aqui eu quero que vocês saiam daqui saindo hoje. Beleza? Então, já batemos 2 tópicos. Aceitou a realidade, sabe que assim é normal mesmo, não ver tudo e dá para passar mesmo assim. Entendeu o que é atraso de verdade? Eu acho que vocês já estão sabendo se estão atrasados ou não. Beleza? E agora vão aprender a fazer os cortes inteligentes. Mas a quantidade de pessoas na câmera diminuiu. Então, para a gente dar continuidade no atendimento, eu vou oferecer agora 80 pontos em humanas. E a necessidade de mais uma pessoa ligar a câmera para a gente dar o play no próximo tópico. Vamos pressionar, gente. Vocês querem se livrar do atraso? Tem que saber agora como é que vai lidar. Vocês só sabem se estão atrasados ou não. Como é que a gente lida? Então, quem vai ligar a câmera para se sacrificar pela comunidade, pela aprendizagem? Hoje é dia de tirar o atraso. E aí? Kiara, Thaís, Cleiton, Antônio, Gabriela. Pronto, uma salva de palmas para a Gabriela. Conseguiu aqui, ó, gente. Vocês vão aprender a cortar conteúdo graças a ela. Agradeçam. Viu? Agradeço. Ó, boa, Gabriela. E ainda ganhou 80 pontos em humanas. Botei 80 pontos para ver se chamava atenção, porque vocês negligenciam humanas, que acho que se eu oferecer gabaritar humanas, vocês nem querem direito. Inclusive, vocês estão estudando humanas? Você está estudando humanas, Yasmin? Essa semana? Tô de olho. Eu tô falando bem direto, Yasmin. Tá estudando humanas? Tô de olho. Você trata de botar isso no seu cronograma. Então, gente, vamos aprender a fazer cortes. Vamos brincar de arrasta o X. Eu vi que tem gente que tá atrasada em física. Quem tá atrasado em física? Vá, sinalizem, sinalizem. Ok. Vamos aprender a fazer corte. Corte vai ter que fazer. Quando tá rindo, faz o quê? Corte na verba. Entende? Então, vamos pensar o seguinte. A gente tá nessa situação. Você atrasou em física. Tem muita coisa atrasada. Obviamente, aqui não estão todos os conteúdos. Não estão todos os conteúdos, entende? De física.
Eu botei esses aqui só para ser uma exemplificação. Ainda tem mais coisas que a gente pode levar em consideração. Isso aqui é só para vocês terem uma base. Vocês já atrasaram. Ok. Não vai dar para ver tudo. Pega o cronograma. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu até ver o cronograma. Vamos ver. Você não estudou nada de física até agora. O que você vai fazer? Opção 1. Começar pela semana 1. Beleza? Do cronograma. Opção 1. Certo? Opção 2, ir na semana atual. Vamos ver aqui o que a gente tem essa semana, segundo o nosso cronograma da assessoria. A gente vai estar para o aluno ver exatamente o conteúdo de eletrodinâmica. E aí, você não estudou nada de física até agora, vai começar essa semana. Você vai estudar pelo primeiro conteúdo, cinemática, do cronograma, ou vai estudar pela perspectiva de eletrodinâmica. A eletrodinâmica cai bastante no Enem. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês viraram assessores agora. Primeiro conteúdo, Ellen. Todo mundo concorda com a abordagem de Ellen? Vocês vão virar assessores próximo ano, gente. Sim, construir a base. Cinemática primeiro, todo mundo. Pronto. Ok. Tá, não tá certo. Eu daria uma terceira opção, porque a assessoria é personalizada. Então, a gente não vai seguir um padrão para vocês. Se fosse dizer assim, só segue o cronograma, tá tudo bem. Então, o que eu faria? Pronto, agora Vicente falou uma coisa muito interessante. Eu não botaria de forma nenhuma para o aluno começar com eletrodinâmica. Certo? Apesar de ser um conteúdo recorrente, eletrodinâmica é um conteúdo cumulativo. Então, quando vocês estiverem pensando em cortar conteúdo, vocês têm que analisar a estruturação das disciplinas. Você tem que analisar as pré-liminares. Então, você tem que ver o pré-requisito, os requisitos. Vou botar requisitos, fica melhor. Requisitos. Por quê? Tem aluno que vai olhar para a incidência, que é outro fator que a gente tem que considerar. E ele vai querer dizer, eu estou atrasado, só vou estudar os conteúdos mais importantes para o Enem. Aí o aluno vou pegar agora a perspectiva de ondulatória, eletrodinâmica e termologia apenas. Só que você tem que ver. Cara, tu consegue ver esse conteúdo? Então, a incidência é um fator que vai levar em consideração o corte. É melhor 1000 vezes você cortar um conteúdo que é pouco incidente, que cai poucas vezes no Enem, do que você cortar um conteúdo que cai todo ano. Só que você tem que analisar, além da incidência, o requisito. Você não pode ver eletrodinâmica, você não pode ver eletromagnetismo se você não viu eletroestática. Então, é isso que você tem que levar em consideração. Você vê eletromagnetismo, tu vai ver lá, a base, vai começar a aula. A variação de um campo elétrico gera um campo magnético. E a variação do campo magnético gera o campo elétrico. Primeira aula. Tu sabe o que é um campo elétrico? Como é que tu vai ver eletromagnetismo se tu não viu em eletroestático que é um campo elétrico? Entende? O que é um campo elétrico? Campo elétrico expressa o quê? Qual a unidade do campo elétrico? Tô estudando cinemática no cursinho e eletrodinâmica na escola. Pessoal, vocês estão gostando de física não, né? E aí? Campo elétrico, a unidade de medida dele é Newton por Coulomb. Por que isso é interessante? Se tu sabe que a unidade de medida é Newton por Coulomb, então você sabe que newtons é força e Coulomb é a perspectiva de carga. Então você já sabe que a fórmula é campo elétrico é igual a força sobre carga. Isso é o que faz uma diferença em física. Se vocês quiserem, a gente pode ver um atendimento só para isso.
você responder física com unidade de medida. Aí você vê a unidade de medida e você sabe a fórmula. Facilita. Às vezes você vê a questão que deu a unidade de medida e você consegue chegar na fórmula e responder. Só fazendo corte, pela análise dimensional. Então aí que entra a estratégia para física e poupa muito tempo. Então o primeiro passo é de tipo, quando você estiver fazendo os cortes, você tem que avaliar exatamente se o conteúdo você pode ver ou não. Você não pode cortar um conteúdo simplesmente por coisas aleatórias. Então você vai considerar os requisitos, incidência e facilidade. Por quê? Uma estratégia que eu disse para vocês era começar por cinemática. Cinemática é um conteúdo que pode ser inicial para os alunos. Inclusive, a maior parte dos cursinhos, a maior parte das instituições colocam cinemática como primeiro conteúdo para o aluno. Tem cursinhos muitos tradicionais, diga não ao tradicional, certo? Diga não, que iniciam com a perspectiva de óptica. Alguém no cursinho do colégio começa com óptica? Alguém? Alguém faz um cursinho, uma isolada, alguma coisa que começa com óptica geométrica? Se tiver, gente, isso é horrível. Óptica é um conteúdo muito avançado. Não é um conteúdo que você dá direto para o aluno, entendeu? Então, o que que acontece? Geralmente, quando a gente pensa numa dinâmica para a perspectiva do cronograma de física, a gente tem que escolher um conteúdo que, não pela incidência, mas pela facilidade e pelos pré-requisitos. Então, geralmente, quais são geralmente as abordagens? É ondulatória, termologia e cinemática. Quando eu falo cinemática, inclui vetores, certo? Então, tipo assim, é possível você começar por cinemática. Mas se você é um aluno que tem muita dificuldade em física, tem dificuldade em matemática, uma lacuna, talvez cinemática não seja o ideal para você iniciar estudando. Então, por isso, é interessante você falar com o seu assessor, você pedir uma segunda opinião para mim, entende? Meu WhatsApp é aberto para todos os alunos, independente de ser acompanhado diretamente por mim ou não. Por quê? Às vezes você tem uma trava tão grande em física, porque você tem um bloqueio com física, você começa com cinemática. Ah, por que a assessoria começa com cinemática? Porque cinemática a gente deixa o cronograma de física bem lento no início. Para dar tempo do aluno trabalhar com calma, é um conteúdo que eles é melhor estruturalmente para dar seguimento depois. Porque quando você começa por outra área, você tem que fazer corte ou tem que fazer complementariedade. E nem todos os professores fazem isso. Mas uma coisa que é interessante, se tiver dificuldade, é antes de você começar com cinemática, você pode optar pela perspectiva de termologia. Só que termologia é uma área muito grande. Então, olha a sacada. Preste atenção agora. Vocês têm que aprender a fazer isso. Termologia vai ter várias sub-áreas. Você vai começar com termometria, que é o negócio das escalas. Ah, Fahrenheit, Celsius. Entende? Isso aí qualquer aluno consegue ver. Depois, você pode ir para a perspectiva de dilatação. Você vai conseguir ver. Você pode ir para a questão de trocas de calor, condução, convecção. Todo aluno consegue ver. Você consegue ir para calorimetria. Até aí já vai ser um pouco difícil. Mas se você melhorar um pouquinho a base de matemática, você consegue. Então, qual é a abordagem que vocês podem fazer? Você vê termologia, chega em calorimetria e para. Aí, quando tiver máquinas térmicas, quando tiver essa parte de transformações gasosas, você para. E você deixa em stand-by e vai para outra área. Aí vai para ondulatória. Quando chegar em tubos sonoros, para. Então, isso é muito interessante para os alunos que têm dificuldade em física e para os alunos que trabalham. Porque às vezes vocês querem ver tudo bem blocado, bem certinho, para dizer, ah, o checklist, terminei no cronograma, terminei esse bloco, só para aumentar o ego. Só que às vezes é mais eficiente você ir pelo nível de dificuldade, incidência e pré-requisito. E você vai trocando assim, cria um cronograma personalizado para você. Porque aí vai ter melhoras mais eficientes. Então você vai ver que melhorou mais rápido o resultado do simulado, vai ver os aumentos ó, aumentando. Então o ideal é que seja isso. Beleza? Aí vamos ver as perguntas.
podia fazer um atendimento para cinemática. Tem, inclusive tem na assessoria um que vai ser resolvendo questões cinemáticas, certo? Aí vai botar. Geralmente com as convertores, correto? O meu começou com cinemática e até hoje eu não saí. Então, Karen, é uma possibilidade a gente conversar, eu, você e a sua assessora, sobre a possibilidade de talvez trocar você de cinemática para termologia ou ondulatória. Você pode iniciar com um desses para você conseguir criar uma base e diminuir essa resistência física e conferir como é que está indo em matemática. Aí a gente modifica. Aí faz pausado. Você não vê toda a terminologia, nem vê toda a ondulatória. Vê os pontos que são mais essenciais, mais cobrados e que permitem a evolução atual. Depois você volta para a cinemática. Para depois ir para a dinâmica. Porque dinâmica, ela serve como se fosse uma base para vários dos assuntos. Somente questão de potência, energia, trabalho, certo? Aí, Henrique, quando tem aula extra, mas não tem horário extra no cronograma, faz como? Sempre me atraso nisso. Como assim quando tem aula extra, mas não tem horário extra no cronograma? Me explica isso. Não entendi a dúvida, Glória. Quando tem aula extra, mas não tem horário extra no cronograma. Alguém entendeu a dúvida? Tá digitando, né, Glória? Se quiser, pode ligar o microfone também. Vamos pensando aí nas suas apostas. Se vocês estivessem muito atrasados em física, qual desses aqui vocês descartariam? Aula da semana é um assunto, exemplo, evolução, mas tem outras aulas a ver. Você está dizendo em relação a atraso, seria isso? Tipo assim, teoricamente nessa semana você tem que ver a perspectiva de evolução, mas está devendo aula de vírus porque você não teve um bom desenvolvimento, né? Pronto. Então, essa é a pergunta que você tem que tentar. Nossa, não, gente, assim, ignorem agora o arrasto X. Preste atenção nisso de Glória. A gente vai conversar sobre isso, até estar no próximo tópico. Mas é muito importante. Aí eu vou responder um pedaço agora e o outro depois, certo, Glória? Então, quando você tiver isso em mente, a aula da semana é um assunto, por exemplo, tá nessa semana mandando você estudar evolução, mas você percebeu que em vírus você não está indo bem. Você tem que colocar na sua cabeça, você não vai resolver o atraso de 2, 3 meses em uma semana e um dia, não. Tem aluno que acha que, eu atrasei essa semana, vou agora ver 2 semanas para desatrasar. Na maioria das vezes isso não dá certo. Só se o aluno tiver uma base muito boa. Entende? Mas se não for esse o caso, não dá certo. Então você tem que fugir disso. Tem que entender que você vai trabalhar o atraso com 2, 3, 4, às vezes meses, dependendo da gravidade. Aí você vai ter que fazer uma ordem de prioridade. Então tem que sentar com o seu assessor, tem que pedir uma segunda opinião para mim, por exemplo, e ver, ok, estou atrasado. Qual desses conteúdos são mais importantes agora? Será que evolução é melhor focar em evolução ou focar em vírus? Eu tenho um tempo extra sobrando? Se tiver tempo extra sobrando, você pode dar continuidade no cronograma e encaixar. Vírus. Aí vai encaixando. Uma aula de vírus. A próxima semana, uma aula de viroses. Então você espaça pequenos blocos. Entende? Aí quando você for fazer isso, deu certo? Ok. Caso não dê, você vai ver, qual desses conteúdos é mais importante eu priorizar? Então, se você vê que vírus não está indo fluindo, então talvez seja interessante você pausar o cronograma e voltar para vírus. Porque é melhor uma coisa bem feita do que mal feita. Quando eu falo uma coisa bem feita, não é tipo assim, tu tem que saber todos os detalhes de vírus na ponta da língua, não. Você tem que saber pelo menos o basicão. Tem que saber pelo menos explicar, saber o geral. Conseguir uma postagem de acerto bacana, entende? Então, talvez seja mais eficiente você voltar e focar. Só que aí cada caso é um caso. E quando você for voltar, você tem que saber pular. Então, tipo assim, não é porque você viu que tá indo ruim em perspectiva de microbiologia que tu vai ver tudo de microbiologia, tu vai ser inteligente. Por exemplo, a gente considera microbiologia, algas e protozoários juntos. Tu não vai estar estudando reprodução de algas, entende? Então, o que você vai fazer? Vai pedir apoio para assessor, para mim, para monitor, para saber o que é importante. Em algas, antes de tu gastar uma semana para ver algas, você vai ver o quê?
Tá, o que eu tenho que saber de algas? Características gerais. Podem ser uni, podem ser pluricelulares. São autotróficas, entendeu? Tem que saber o quê? O fenômeno da maré vermelha. Aí, quem causa a maré vermelha? Dinoflageladas. Tem que saber sobre as algas verdes, que vão ser a base dos oceanos. E pronto. Só isso é 90% das questões de algas. Ah, vou estudar a reprodução das algas? Vai não, você vai descartar. Então, vocês têm que tomar cuidado, porque às vezes vocês pensam que você descarta a área. Não. Você vai descartar subassuntos, vai descartar pequenos passos. Então, tipo assim, um aluno está intermediário, um aluno avançado, ele vai ter que ver capacitores e receptores dentro da eletrodinâmica. Mas se você é uma aluna que tem muita dificuldade em física, talvez dentro da eletrodinâmica seja interessante você descartar receptores ou capacitores, se estiver apertando. Obviamente, melhor é que você veja tudo, mas numa situação de vida ou morte, você descarta algo. Aí você descarta o que é menos cobrado, o que é mais específico, o que é que todo mundo, nem todo mundo sabe. Agora você não vai descartar a associação de resistores em série paralela. Você não pode descartar um conteúdo que cai quase toda hora, é a base. Então, tentem destrinchar. Tipo, o que é que eu posso descartar? Você não descarta tudo. Tem uma coisinha ou outra em cada conteúdo que você descarta. Tipo, fluxo de energia em ecologia, talvez tu não tenha que ver uma aula de 18 minutos de fluxo de energia. Só saber que ele é unidirecional e ele é decrescente. E talvez só ter essa informação base bate com as outras questões. Então, tem que usar estratégia, pensa, para de viver no automático. Vocês estão vivendo no automático, agora que eu estou falando isso. Estão no fundo do poço, assim, sabe? Sabe quando você está lá estudando e você basicamente todo dia, ai, vou ver conteúdo. Ah, hoje é pra ver isso. Aí você vê, você nem pensa, entende? Você só tá lá no automático, só seguindo meta, batendo cronograma. Você não tá pensando, será que eu tô aprendendo? Será que eu devia estar vendo isso mesmo? Como é que vocês estão? Sejam sinceros. Sejam. Porque o primeiro passo é você assumir, é ver a realidade. Vocês hoje em dia estão se comportando como qual tipo de estudante? Entendem? É interessante a gente ver isso. Henrique, qual é uma taxa de acertos bons em uma lista para ter a segurança de que estou dominando o assunto? Não tem como você dizer 100%. Entende, Clara? Porque se você pegar uma lista muito fácil, sei que não se limita a isso, mas para ter uma noção. Pronto. Porque você pegar uma lista fácil, pode ganhar 100%. Pegar uma lista muito difícil, pode descer por 70, 60, 50%. Mas geralmente o ideal é que você esteja perto dos 90% nas listas. O ideal é que seja isso. Mais do que as listas, é melhor você analisar os simulados. Quando cai aquele conteúdo, tu tem de acertar ou errar. Eu acho que isso é o melhor indicador. Quando cai o conteúdo no simulado, tu erra ou tu acerta? Entende? É a melhor resposta. Mas, gente, me respondam quanto a isso. Vocês, atualmente, vocês estão automatizados ou vocês estão refletindo sobre a situação de vocês? Vocês param, às vezes, e dizem, cara, eu tô vendo certo isso. Quando foi a última vez que eu analisei meu desempenho? Será que eu estou realmente inserido no meu processo? Sabe? Vocês têm que fazer essas perguntas, ok? Então, vamos ver aqui. Voltando para cá. Vocês voltaram em gravitação e eletromagnetismo. Aí vocês vão descartar eletromagnetismo e gravitação. Primeira opção, todo mundo concorda com isso? Só esses, todo mundo. Gente, tem uma aqui que tá gritando, dizendo assim, me descarta, me cancela, bota hater em mim. Gente, bota em hater em MHS. Primeira escolha para descarte, a primeira era MHS. Eu, por exemplo, no meu ano, não vi MHS. Eu não vi polímeros, por exemplo. Então, tipo assim, vocês têm que aprender a descartar. Então, eu botaria o X em MHS. Qual outro eu descartaria depois? Gravitação. Era o segundo. Só que se eu fosse descartar a gravitação, eu tentaria ver pelo menos a base da força gravitacional.
Pelo menos memorizar a fórmula. E se desse, eu via um resumo de leis de Kepler, mas só se desse. Mas seria outra opção de descarte. Eletromagnetismo eu não descartaria totalmente. Eu descartaria se eu tivesse muito atrasado, muito mesmo. Eu descartaria alguns subassuntos de eletromagnetismo. Mas eu, pelo menos, teria que ir para a prova sabendo um pouco sobre ímãs, entende? Bússola, norte geográfico, norte magnético, e a base da base de campo magnético. Porque quase todo ano cai uma questão de eletromagnetismo, pelo menos uma. Então, tipo assim, se eu tivesse pelo menos uns 35 a 37, eu não descartaria isso de forma nenhuma. Agora, se eu estou nos 20, 25, eu descartaria. Então, tudo depende do nível que vocês estão. Então, aqui, vocês conseguiram pegar os cortes? Todo mundo? Estão cansados? Estão, né? Vicente, quando sair daqui, vai fazer um tiro da Unicamp. Fazendo um simulado aí quebrado. Eu vou terminar o atendimento. Guarda energia. Então, gente, agora a gente vai falar sobre isso. Gaste a sua moeda com estratégia. É uma perguntinha. Basicamente, isso aqui é o último slide. O último slide. Você tem 6 horas. Não pode dividir tudo totalmente igual, ok? Se você tiver não ter dado essa dica. E você tem que estudar funções orgânicas, Potência e Florestan Fernandes. Como é que vocês dividiriam essas horas? As suas metas de um dia. Tem 6 horas de estudo hoje. Isso daqui é uma dúvida que complementa o que Glória estava falando lá. Depende da dificuldade. Vocês distribuíam, tipo, como? Botaria dessas 6 horas, quantas horas para funções orgânicas, quantas horas para potência elétrica, quantas horas para Florestan Fernandes? Algum chute, pessoal? 2, 3 e 1. Pronto. Ok. O que eu daria dica para vocês? É tentar avaliar. Se tu tem 6 horas, você tem que tentar fugir do automático. Tem aluno que às vezes quer seguir igualzinho. Ah, vou gastar 2 horas para funções orgânicas, vou gastar 2 horas para potência elétrica, 2 horas para Florestan Fernandes. Tem gente que quer colocar no automático. Entende? Ah, lá tá no horário que de 8 até 10 horas eu estudo biologia, de 10 até 12 horas eu estudo química. Não é assim. Quando você estiver distribuindo os atrasos, incidências, você tem que dar um tempo que você precisa de fato para compreender aquele conteúdo, dado a dificuldade dele e a importância dele. Porque, por exemplo, aqui tem dois conteúdos muito importantes: potência elétrica e funções orgânicas. São conteúdos que eles são muito cobrados no Enem. Agora, Florestan Fernandes é sociologia e não é nem tão legal. Dentro de sociologia brasileira, que você tem que focar mesmo é Sérgio Buarque de Holanda. Entende? Não é muito cobrado Florestan Fernandes. Entende? É um sociólogo brasileiro. Mas está dentro do cronograma porque ele pode cair. Então, é isso que vocês têm que ter em mente. Quando for analisar, você tem que ver o grau de dificuldade. Eu botaria aqui 3 horas, 2 horas e 1 hora. Por que eu faria isso? O Florestan Fernandes não cai bastante, então eu deixaria em último horário, eu deixaria de lado. Até mesmo se eu tivesse que atrasar, eu atrasaria ele. E eu focaria em funções orgânicas e potência. Mas por que eu botei 3 horas para potência e 2 para funções orgânicas? Ambos são muito cobrados no Enem, mas potência elétrica é física. Geralmente o pessoal tem mais dificuldade em física e é um conteúdo que demora para você assimilar. Você tem que raciocinar, tem questões. Agora, funções orgânicas é decoreba. Lá na assessoria tem até uns videozinhos explicando como é que cai, como é que cobra. Aqui dá mais ou menos assim, pelo menos de reconhecimento de função, não características. 15 minutos você vê tudo. Entende? Então, agora, se tiver propriedades compostas orgânicas, como alguns professores fazem, aí demora bastante. Mas em relação a reconhecimento, que é a forma que mais cai no Enem, você consegue fazer mais rápido.
Então, vocês têm que começar a dividir isso. O que for mais importante, o que gastar mais energia, gaste mais tempo e não se cobre por isso. Tem aluno que começa de 8 horas estudando física, por exemplo. Aí era até 10 horas. Aí deu 10 horas, não terminou de estudar física. Aí é para biologia. Aí ele me disse, meu Deus, deu aqui 10 horas, eu não terminei, tô agoniado. Aí começa a ficar, vou atrasar, não vou conseguir ver o conteúdo de biologia, e entra num desespero. Qual o problema? Tu não tá estudando física, tu não tá de fato estudando, ou tu tá procrastinando. Se tu estiver estudando, não se culpe. Continue. Ah, gastei a manhã toda em física. Você gastou amanhã, mas você saiu entendendo o conteúdo? Saiu? Então pronto. Valeu a pena. Quando caiu no simulado, você acertou? Valeu a pena. Gastei uma manhã por aqui. Aprendeu? Ótimo. Então é justamente isso, cada um com o seu tempo. O importante é ter segurança. Então, se você precisar de mais tempo e passar um horário de uma disciplina para outra, ok. Só não pode descontrolar, tipo, vou estudar biologia todos os dias. Não. Você vai estudar o conteúdo seguindo o horário, mas se tiver que extravasar um horário ou outro para passar mais tempo porque tá fluindo, você continua. Isso é que vai fazer uma diferença para você lidar com o atraso. Porque o atraso, como eu disse para vocês, não é a matéria acumulada, é a falta de ação. Se você está estudando, está progredindo, está entendendo os conteúdos, aumentou uma questão no simulado, aumentou duas questões no simulado, você está fluindo, você está se desempenhando, está tendo melhoria. Se tem melhoria, tem desempenho, tá tudo bem. Não se cobre, não fique, estou atrasado. Se teve melhora, foi eficiente. Eu passo o pano. Beleza, pessoal? Então, agora, para a gente finalizar aqui, é só para a gente ter uma reflexão em relação à perspectiva do desempenho, de como é que a gente teve uma conversa. Queria que vocês entendessem, né? O que eu queria repassar para vocês agora é que a aprovação não vem de quem segue o cronograma, vem de quem sustenta o progresso. Era essa a imagem que eu queria passar, que queria transmitir, que entrassem no coração, na mentalidade de vocês. Não fiquem presos a cronograma, não fiquem presos a checklists, fiquem presos a melhora, a desempenho. Se vocês estiverem vendo, estão sabendo responder questões, estão tendo melhoras em simulados, tá tudo bem. Eu passo pano para qualquer atraso que você tem, se você estiver se esforçando. Certo? E eu queria que vocês refletissem, de fato, como é que tem sido até agora. O que você precisa ajustar a partir de hoje? Faz essas perguntas e reflete ao longo da semana. Bota isso no post-it. Reflete, manda isso para o teu assessor e conversa com ele na próxima reunião. Estou buscando entender ou só terminar? Tu estudou hoje o quê? Pensa aí, tu estudou o quê? Tu sabe dizer o que tu estudou? Entende? Tu sabe dizer o que tu estudou hoje? Sabe explicar a matéria? Se eu disser agora, Gabriela, faz um resumo do que tu estudou. Lissandra, faz um resumo do que tu estudou. Glória, me diz o que tu estudou hoje, me explica. Tu consegue explicar? Entende? Porque se tu não tá sabendo explicar, é porque não tá sendo eficiente. Então, o que está levando a você não estar sendo eficiente? Aí precisa pedir ajuda para mim, para o assessor, para descobrir. Tu realmente está atrasado? Eu não vi todos os conteúdos. Isso é realmente atraso? O que tu viu, tu tá indo bem? Se tá indo bem, ótimo. É o que interessa. E quais devem ser as suas prioridades? Como é que tu vai lidar com o que está atrasado? Vai voltar atrás? Foi o que Glória perguntou. Vai ficar na frente? Vai botar um horário extra? Entende? Vai fazer como? Tipo, vai cortar? Mas vai cortar tudo? Ou vai cortar só uns trechos? Como é que tu consegue mais saldo? Como é que tu consegue saber o que é mais essencial? Tu vai falar com quem? Entende? E meu privado está aberto para qualquer necessidade. Quem tiver com dificuldade, pode mandar mensagem. Estou aqui para ajudar vocês